Salve galera, vamos para mais um React com o professor Xandão. E olha, o React de hoje é quente, porque a gente vai falar de um assunto que é papo de vencer eleição, sabe? É, eu compreendo que de todos os problemas que o Brasil enfrenta, seja econômicos, seja sociais, é, tudo o que a opinião pública está envolvida, debate, discute, o problema fundamental, aquele que, assim, determina resultado de eleições, segurança, tá? Porque, assim, a educação ela é importante, a saúde ela é importante, só que a saúde ela só é importante quando está doente, né? Depois disso você já não pensa mais em saúde. A educação ela é importante quando você estuda, quando você tem um filho estudando, senão você também tá nem aí para a educação. Agora, segurança é um tema que todos os dias, quando você sai de casa, você pensa: será que vai ter algum filho da puta para me assaltar? Será que algum filho da puta vai mexer com a minha filha? Ou com o meu filho e assim por diante? Com a minha mãe? Então, o tema da segurança pública é um tema que vence eleições e é um tema muito sensível porque não é fácil solucionar segurança pública. A direita prega o discurso de que você tem que matar mesmo e construir mais presídio e prisão perpétua, essas coisas todas, pena de morte, e a esquerda foca em medidas a longo prazo, né? Então, ou seja, tem que superar a desigualdade social, em alguma medida superar o capitalismo, ou superar esse fenômeno monopolista que a gente vive, que é aspecto fundamental do capitalismo, para conseguir acabar com a criminalidade. Porque os países que fecham presídios são os países mais desiguais do mundo, né? Os países do norte europeu, Suécia e assim por diante. Então é uma discussão boa, porque a proposta da esquerda ela é muito frágil, porque ninguém quer esperar 50 anos para poder sair tranquilamente nas ruas. Só que da mesma forma, você subir morro e começar a matar traficante, começar a matar peão que trabalha com tráfico, também não funciona, porque o Brasil já faz essa política há 30 anos. E há 30 anos a gente sobe morro, a gente mata vagabundo, e mata bandido, e mata vagabundo, e mata bandido, e as coisas não param de se renovar, tá? Ou seja, qual que é a solução? Né? É uma discussão boa. E aí, nesse contexto todo, nesse imbróglio todo, você tem organizações criminosas muito famosas, que é o PCC e o Comando Vermelho, que sim precisam ser combatidas, que sim são um problema sério para a nação brasileira, que estão na lista dos Estados Unidos para serem classificadas enquanto organizações terroristas. E o que que isso significa? Pois é, vamos reagir aqui a uma matériazinha da Metrópolis. Já começa com esse nojento do Donald Trump, mas assim, vamos ver o que que o pessoal da Metrópolis tem a dizer. Eu não ouvi o vídeo, mas é uma discussão muito, muito importante. Vamos lá. Classificar duas das principais facções criminosas do Brasil como organizações terroristas. O primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho passaram a ser tratados por autoridades norte-americanas como ameaças à segurança regional. A possibilidade tem gerado alerta no governo. E de fato, sim, a gente sabe que o PCC tem filial na Europa já, e esses caras estão se expandindo. Eu moro no sul e a minha cidade é mais ou menos perto da fronteira com o Paraguai. No Paraguai tem muito tráfico, principalmente de maconha. E, meu, você acha? Os caras estão comandando tudo, entende? É droga que vem de lá pra cá, é droga que vem de cá pra lá. E então eles já estão agindo internacionalmente, o que faz um certo sentido algum país do exterior, seja qual ele for, fazer essa crítica e falar: olha, essa porra de Comando Vermelho e PCC, eles estão vindo para cá. É necessário fazer alguma coisa. Enfim, então nesse ponto eu até dou razão para uma ação de algum país, de algum líder internacional, sabe? Mas, calma aí, calma aí. É só a gente está adentrando a primeira camada da discussão. Vamos continuar vendo o vídeo. Governo brasileiro. O Itamaraty tem tentado evitar que as facções entrem na lista de organizações terroristas dos Estados Unidos. Mas afinal, o que muda se o PCC e o Comando Vermelho forem classificados como grupos terroristas? Atualmente, as duas facções atuam principalmente no tráfico de drogas e têm ramificações em outros países. Mas, para especialistas, é preciso. Só que daí para você fazer tráfico de droga, você também acaba tendo que lidar com armas, né?
inevitavelmente. E aí, lidar com droga, lidar com armas, também inevitavelmente vai ter que lidar com lavagem de dinheiro, que também pode envolver outros crimes, outras organizações para lavar o dinheiro, entende? Só que para você também lavar o dinheiro e vender droga e lidar com arma, você precisa, em algum momento do percurso, assassinar alguém, formar uma quadrilha. Então, perceba que o negócio ele vai se tornando cada vez maior. Cada vez mais crime em cima de crime, crime em cima de crime. Então é complicado, velho. Preciso diferenciar crime organizado de terrorismo. Apesar de tanto o Comando Vermelho quanto o PCC terem cometido atos de violência no passado, até recente, que poderiam ser caracterizados como atos de terroristas, na verdade eles não têm um fim político, ideológico, religioso ou de derrubar governo ou mudar governo. Até esses atos eles estão vinculados às suas atividades criminosas com o fim de obter o lucro. Então é uma decisão que não faz sentido internamente e nem internacionalmente. Caso os Estados Unidos adotem essa classificação, Washington passa a ter mais instrumentos legais para atuar contra esses grupos. Entre eles, a possibilidade de aplicar sanções econômicas e punições contra pessoas ou empresas que ajudem as facções. Mas especialistas alertam que a decisão também pode ter consequências para o Brasil. O quê? Porque assim, organização criminosa diz respeito a organizações que cometem crimes de maneira muito meticulosa, de maneira organizada, que é o caso do PCC e do Comando Vermelho. Então, de fato, são organizações que elas já adentraram dentro da política, estão lavando dinheiro em fintech, lavam dinheiro em igreja, enfim, em todos os lugares possíveis e imagináveis. Lugares que eu nem cogito mencionar aqui, eles já estão lavando dinheiro. Pessoas que eu nem cogito mencionar, que eu jamais suspeitei, estão envolvidas. Então, isso caracteriza uma organização criminosa, tá? Tipo a máfia, por exemplo. Eles têm controle político, eles têm muita grana e, portanto, poder econômico se converte em poder político, mas não apenas dentro da Câmara ou dentro do Judiciário, eles têm controle político sobre as comunidades em que eles vivem, né? Que são espaços que a gente pode dizer assim que são zonas que o Estado já não entra mais, porque são comunidades. São pessoas amontoadas que não têm serviço postal, que não têm serviço telefônico, muitas das vezes, que não têm serviço de água, de luz. Só que daí essas organizações levam esses serviços para essas comunidades, entende? Então eles passam a ter o controle dessa comunidade. E aí essa comunidade passa a ser uma terra onde a lei é ditada por essas organizações. Isso significa organização criminosa, tá? Organização terrorista. O terrorismo, ele tem outros aspectos. Terrorista, não é quem tem uma organização criminosa simplesmente bem organizada, mas quem dá o próximo passo, é quem age para tumultuar governos, para derrubar governos, sabe? Vamos lembrar de organizações terroristas que a gente aprendeu há uns anos atrás e que a gente carrega a imagem deles. Al-Qaeda, que fizeram ataques às Torres Gêmeas, ou seja, são organizações que têm como finalidade a destruição do regime político. Mas para fazer essa destruição do regime político, eles também precisam muitas das vezes lidar com banhos de sangue, tá? Então, entenda que a organização criminosa ela é um nível abaixo da organização terrorista. A organização terrorista é tipo quando alguém entra em algum país e decide acabar com o regime político daquele país, levando consigo morte, sucateamento das próprias instituições. É algo como o que os Estados Unidos fazem. É só que a gente não intitula e não julga os Estados Unidos enquanto terroristas, porque a gente está do lado ocidental do mundo. Mas se você for analisar a percepção dos países do Oriente Médio, a percepção do povo, por exemplo, do Irã agora, obviamente, o ataque de Donald Trump, que assassinou o Ayatollah, aquilo ali foi terrorismo, entende? Então, o terrorismo tem um objetivo reto de destruir uma unidade política, de desestabilizar um país. Organização criminosa não tem necessariamente essa conduta, porque
Quando passa a ter essa conduta, aí sim já passa a se transformar em uma organização terrorista. Tanto é que, assim, o que aconteceu no golpe do Bolsonaro, obviamente se encaixa, aquilo ali sim, se encaixa em ataques terroristas, porque teve gente com bomba, vocês lembram disso? Teve gente com bomba no STF e teve gente com bomba no aeroporto de Brasília. Isso sim significaria um ataque terrorista. Eu nunca vi Comando Vermelho e PCC com bomba, sabe? Nesse nível para explodir o STF, um aeroporto. Eu nunca vi eles fazendo isso. E caso você tenha algum conhecimento de que o Comando Vermelho e o PCC já tenham feito, por favor, deixe nos comentários, tá? Eu posso estar equivocado, mas eu não lembro, a minha memória não costuma me trair, inclusive, tá? Quem meteu bomba em aeroporto e no STF foi o pessoal envolvido com o 8 de janeiro. Esse movimento, com certeza, assim, aos olhos da lei, era possível de ser enquadrado enquanto movimento terrorista. Então, sim, os golpistas foram também terroristas, porque eles queriam derrubar o governo. Com o PCC e Comando Vermelho, até onde eu sei, eles não estão por trás disso. Eles não tiveram por trás do 8 de janeiro, certo? Então, eles não são organizações terroristas, tá? O que acontece, e o que é perigoso, é que ao designar essas organizações como terroristas, na verdade, no palco internacional, o que está sendo dito é que o Brasil abriga organizações terroristas e não faz o suficiente para combatê-las. E isso pode gerar ações de outros países em retaliação ao Brasil, incluindo sanções, sejam econômicas, sejam comerciais, ou até ao mercado financeiro brasileiro, ao sistema financeiro. Porque a Operação Carbono Oculto, por exemplo, mostrou que o PCC utilizava fintechs e fundos de investimento para movimentar dinheiro em seus mercados ilícitos. O governo dos Estados Unidos pode, por exemplo, decidir que todo o sistema financeiro brasileiro pode ser alvo de sanção porque movimentou o dinheiro de uma organização dita terrorista. Quer dizer, isso é péssimo, isso é uma ameaça não só sobre o Brasil ou sobre o governo atual, mas é uma ameaça sobre todo o país, todo o sistema econômico, comercial e financeiro. Essa discussão. E vamos fazer um exercício aqui, porque foi classificado organizações terroristas, organizações lá referentes ao Afeganistão, ao Iraque e tudo mais, né? Que são países muçulmanos e tudo mais. Olha como que a gente percebe, como que é o nosso olhar para esses países, porque a gente faz piadinhas e o humor é um ótimo instrumento, tá, de rastreio, de compreensão da forma pela qual um povo pensa e da forma pela qual um povo entende as coisas. Então, assim, porque os caras são tudo terroristas, homem-bomba, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se o Comando Vermelho e o PCC forem enquadrados enquanto organizações terroristas, obviamente, perante aos outros países ocidentais, talvez perante os Estados Unidos, perante a Colômbia, não sei, mas perante os países europeus, eles vão olhar para o Brasil da mesma forma que nós, brasileiros, olhamos para esses países do Oriente Médio, Afeganistão e assim por diante, Iraque, e a gente acha que é tudo terrorista e que tudo vai se explodir e assim por diante. Então, olha só o precedente que a gente já está abrindo quando a gente classifica PCC e Comando Vermelho enquanto terroristas. O que a gente acabou de problematizar aqui não se encaixa muito bem. Organização criminosa, sim. Agora, organização terrorista é um salto a mais. Eles não fizeram esse salto ainda. Então, o simples fato de colocar num catálogo dos terroristas o PCC e o Comando Vermelho significa que a comunidade internacional vai olhar com olhos diferentes já para o Brasil, para o brasileiro, para as instituições brasileiras. Então aí já tem um problema que já passa a surgir, certo? E aí, vamos entender um pouquinho mais vendo o vídeo. A discussão não envolve apenas segurança pública. A possível classificação das facções também tem implicações políticas, diplomáticas e econômicas. A palavra terrorismo, né, ela tem uma carga muito pesada e eu acho que acaba envolvendo muita demagogia política. Quando você, em tese, classifica grupos como terrorista, soa para o grande público, você está levando a sério aquela questão, que você agora vai atacar aquela questão de forma muito mais dura, muito mais forte. Então, eu acho que tem um pouco de demagogia política nesse contexto, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né? Além das consequências na segurança, a medida também pode ter impactos na economia. Por outro lado, tem um elemento que eu acho que é muito pouco dito,
de maneira geral, em termos de impacto, é que quando você classifica grupos como terroristas, tende a ter um impacto econômico também no país, né? Existe um potencial, me parece não desprezível, de que teremos menos investimentos, né? Existem fundos de investimentos internacionais que têm certas regras, né, de onde eles podem ou não podem investir. Alguns deles simplesmente não investem em países que têm questões relacionadas a terrorismo. Então, assim, a gente já perderia dinheiro de um conjunto de fundos. Outra dúvida que surge. Porque imagina só, daí o Brasil é um país que abriga 2 organizações terroristas que já estão se espalhando para o mundo. Investidores europeus, americanos, eles podem já não querer mais investir no Brasil, porque nós somos, afinal de contas, uma nação que deixou se criar organizações terroristas. Então já começa o primeiro problema aí, problema econômico. Segundo problema, diplomático. Como que vai ficar a relação diplomática do Brasil com os países da América do Sul? Talvez os países da América do Sul tenham um pouco mais de discernimento sobre esse assunto, porque estão próximos ao Brasil e mais distantes dos Estados Unidos. Mas gente vira-lata igual o Milei também vai querer travar algum tipo de empecilho para negociar com o Brasil. Enfim, vai afetar a diplomacia brasileira com o resto do mundo. Porque normalmente não é bem visto quando você negocia, quando você faz negócios com um país que abriga grupos terroristas. É óbvio, né? Não preciso nem dar essa letra. Portanto, classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas significa que a gente vai ter algum tipo de impacto financeiro, algum tipo de impacto diplomático, que obviamente vai ter um impacto político sobre a forma pela qual a gente vai poder controlar e desenvolver a economia e principalmente a soberania nacional. Porque ao classificar esses grupos enquanto terroristas, significa que abre um precedente para outras nações poderem intervir aqui. E esse é o ponto que eu queria chegar. Existe uma lei nos Estados Unidos, porque quando houve o 11 de setembro, e aí foi um alarme, poxa, o Congresso americano votou uma lei que diz o seguinte, tá? Quando existe alguma organização terrorista que pode ser prejudicial para a soberania americana, que foi o caso que aconteceu nas Torres Gêmeas, o Congresso, tá? E olha só, o Congresso votou isso. Dá permissão para o presidente, que aí não precisa nem passar por votações, entendeu? Se está catalogado enquanto organização terrorista, o presidente dos Estados Unidos tem total liberdade para agir, para mandar tropas, para fazer sanções, entendeu? Então essas medidas elas não precisam passar pelo Congresso. O presidente já pode agir por conta própria. Portanto, olha o precedente que abre de novo. Classificou o PCC e Comando Vermelho como terroristas, Donald Trump vai ter total liberdade para no dia seguinte decidir botar uma taxa violenta no Brasil. Coisa que, assim, se a gente for ver a prática, ele já está fazendo, né? Mas, enfim, com essa lei, ele tem precedente ele tem abertura para fazer taxações, para romper diplomacias e para, inclusive, mobilizar tropas para fazer um ataque aqui no Brasil. Porque atualmente a legislação americana não permite, tá, que o presidente convoque as suas forças armadas sem o apoio do Congresso. Só que quando se trata de organizações terroristas, não precisa passar pelo Congresso, tá? Então, significa que os Estados Unidos, caso toda essa patifaria dê certo, vá para frente e classifiquem PCC e Comando Vermelho enquanto terroristas, vai dar muito poder para qualquer presidente americano, qualquer dia desses, chegar, mano, vou invadir os caras. Foi o que aconteceu no Iraque. Invadiram com o argumento, né, com a suposição de que estava tendo energia atômica, bomba atômica, não sei o quê, e também já tinha acontecido o 11 de setembro, não sei o quê, o Al-Qaeda estava escondido no Iraque, não sei o quê. E aí eles foram. O que eles fizeram com o Iraque? Acabaram com o Iraque. Inclusive eu já conheci um iraquiano, que é meu amigo, e ele já viu bomba caindo, assim, na frente dele durante toda a infância. E ele veio pro Brasil, né, óbvio, para fugir da situação, e cara, o Iraque não virou nada, entendeu? O Iraque perdeu sua soberania e, sobretudo, os Estados Unidos têm controle sobre o petróleo iraquiano. Os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, tinham controle aéreo total e absoluto do Iraque, tá entendendo? E ainda tem uma parte de influência sobre o controle aéreo do Iraque. Então, assim, olha quanta coisa pode acontecer caso essa proposta de fato se concretize.
surgiu com o debate é sobre a possibilidade de uma intervenção dos Estados Unidos na região. O tema ganhou força depois de ações militares norte-americanas no Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico vindo da Venezuela. Desde 2025, os Estados Unidos realizaram ataques contra embarcações suspeitas de tráfico na região. Cara, engraçado que assim, o narcotráfico vindo da Venezuela, cocaína, né? Cocaína, claro, também é produzida em pequena escala na Venezuela, mas a cocaína vem do Peru, vem da Bolívia, da Colômbia. Ali sim existem cartéis que fabricam e que vendem a cocaína, não a Venezuela, sabe? Então já começa por aí o erro, tá entendendo? E não, a gente tem que combater o tráfico de drogas. A cocaína já nem é mais a droga mais popular nos Estados Unidos, porque as drogas populares dos Estados Unidos são as drogas fabricadas no próprio território americano, tá? E a gente consegue ver aquele a gente vê, por exemplo, Breaking Bad, aquela série, anfetamina, que justamente passa a ser vendida no território americano para combater esses cartéis que vendiam cocaína, da qual ficava com a maior parte dos lucros, né? Então começa a fabricar anfetamina, e aí você tem aquelas outras drogas, fentanil. É justamente nos Estados Unidos, o país que a gente... aquele papo que a gente ouviu uma vez, que todos os dias surgem drogas novas. É justamente nos Estados Unidos que isso acontece. Até porque, como que faz? Como que é o processo para surgir uma droga nova por dia? Existe uma... Lá, aqui no Brasil chamamos a Anvisa. Lá não vai ser a Anvisa, vai ser outro órgão. Mas enfim, que classifica as substâncias químicas que são ilegais. Então você tem essa tabela de substâncias químicas. Vamos, por exemplo, pegar o LSD. Ela está ali na tabela, certo? Só que eu posso pegar um laboratório, um químico, e fazer uma substância muito parecida com o LSD. Muito parecida, que tenha que dê a mesma onda, que dê os mesmos efeitos, muito parecido, mas não é a molécula LSD, que eu não sei o nome, que vai ser um nome composto, que é justamente a organização molecular daquele composto químico. Então o laboratório vai fazer uma droga que é parecida com LSD, mas não é LSD, é outra coisa. Porque daí o policial vai aprender, vai fazer o teste, é tal substância. E aí, tá na lista ou não tá? Ixi, não tá. Então se não tá na lista, não é crime, entendeu? Daí, obviamente, eles vão atualizar a lista e acrescentar essa nova substância. Só que todos os dias os caras dão um jeito de burlar a lei, entendeu? E aí, é por isso que surge uma droga nova por dia nos Estados Unidos, tá? Portanto, o grande problema das drogas nos Estados Unidos, o que é um fato, tá? Eu acho que combater isso daí é super legítimo, porque existe uma epidemia de drogas nos Estados Unidos, mas de drogas que são fabricadas no próprio território americano. Então, se o Donald Trump quiser combater, de fato, esse problema, que é um problema social grave, ele tem que ir nos laboratórios americanos, que está sendo produzido ali dentro, tá? Eu tenho um primo que é químico, e, assim, aqui no Brasil, o que não deve ser diferente dos Estados Unidos, você tem um controle muito rigoroso sobre determinados compostos químicos, sobre determinadas moléculas e substâncias, que são substâncias fundamentais para desenvolver determinadas drogas e assim por diante. Porque assim, às vezes você pode fazer determinada droga de diversas formas. Só que todas essas diversas formas necessitam de alguns elementos, alguns compostos que são fundamentais. Esses aí possuem muito controle, tá? Que, claro, ele pode ser usado para fazer droga, mas ele também é utilizado para fazer outras coisas. Portanto, o meu primo, que é químico, ele disse, cara, para você lidar com determinados compostos químicos, inclusive no Breaking Bad é famosa aquela metilamina, né? E o meu primo uma vez mandou uma foto no grupo da família dele com metilamina, que ele estava fazendo outras coisas no laboratório que ele trabalhava, né? Inclusive numa universidade. Então, assim, tem muito controle. Muito, muito controle. Se está sendo produzido, é porque alguém que tem acesso está desviando, tá entendendo? E aí nos Estados Unidos, com certeza, laboratórios que têm acesso, que produzem, que vendem, ou outros laboratórios que compram, estão desviando. Então, por que o Donald Trump não vai combater isso daí? Porque é aí que está a fonte. Mas não vai, porque você vai estar lidando com a alta cúpula da burguesia, da alta cúpula da esfera política e econômica dos Estados Unidos, né? Os donos dos grandes laboratórios. Então, assim, é mais fácil você culpar o Maduro, é mais fácil você afundar barcos, que provavelmente esse barco aqui era um barco de um pescador, sabe? Ou melhor, a gente não sabe dizer.
Nunca vamos saber porque o barco foi explodido e o cara foi morto. Então é muito mais fácil você jogar a culpa na Venezuela do que enfrentar esses laboratórios dentro do próprio território americano. É óbvio. Mas para especialistas, esse cenário é pouco provável no caso do Brasil. A possibilidade dos Estados Unidos ter uma ação militar no Brasil, em que pese que eventualmente classifiquem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, me parece muito baixa, tá, nesse momento. Eu acho que a questão do Maduro envolveu um elemento na Venezuela muito mais complexo, de muito mais tempo do que aqui no Brasil, né? A Venezuela era um país que já há anos, né, há décadas, já antagonizava os Estados Unidos muito fortemente. No Brasil, o governo tem resistido à possibilidade. Claro, atacar o Brasil não é igual atacar a Venezuela, mas o Brasil tem reservas de terras raras, o Brasil é a maior economia da América do Sul, o Brasil é um país importante para os BRICS, então atacar o Brasil seria muito mais benéfico para os planos americanos do que atacar a Venezuela, porque atacar a Venezuela foi para pegar o petróleo e tudo mais, só que atacar o Brasil seria para principalmente atacar o BRICS, que é o que os Estados Unidos está fazendo com o Irã. Atacar o Irã em última instância, elevado às últimas consequências, atacar o BRICS, atacar a China. A China é o grande inimigo, tá entendendo? Só que os Estados Unidos não pode atacar a China. Então eles pensaram num jeito de prejudicar a China sem atacar a China. E aí vai o Irã, e aí foi a Venezuela, e pode muito bem ir o Brasil. Claro que eles não vão fazer da mesma forma que estão fazendo, até porque o Irã mostrou que tem força, e eu acho que isso deve estar pegando muito mal para a popularidade de Donald Trump. Fato é que atacar o Brasil, invadir o Brasil, assim, é outro rolê, é outro patamar. Só que ele pode começar com sanções, ele pode começar com chantagens, tá entendendo? E aí ele pode começar a manipular o que já está acontecendo, o que sempre aconteceu. Ele pode começar a manipular os políticos que são vira-latas, que querem dar o culpo ao Donald Trump, que querem chupar o pinto dos Estados Unidos, e fazer essa influência aqui dentro, entendeu? Uma vez que você tem organizações intituladas organizações terroristas no território brasileiro. Então olha como isso tudo é muito grave. Parece algo simples, parece algo besta, porque, porra, PCC e Comando Vermelho são atrocidades que o governo brasileiro criou, são atrocidades que não deveriam existir, eles são criminosos. Sim, eu concordo com tudo isso, tem que combater, mas será mesmo que a ideia é combater o PCC e o Comando Vermelho? Ou será que não é outros interesses? Será que isso não é uma cortina de fumaça? De classificar as facções como organizações terroristas. Uma das justificativas é que a legislação brasileira define terrorismo como atos motivados por razões políticas, ideológicas ou religiosas, características que não são atribuídas a grupos criminosos como o PCC e o Comando Vermelho. Enquanto a decisão não é tomada, o debate sobre como enfrentar o crime organizado ganha nova dimensão no cenário internacional e mostra que os avanços das facções brasileiras já não é mais apenas um problema interno, mas também uma questão de segurança regional. Não, esse é o ponto. É papo de vencer a eleição, né? É papo de vencer a eleição. A esquerda tem um debate muito fraco quando se trata de segurança pública, tá? E eu acho que a direita vai vir com força nesse assunto, porque a direita tem uma solução que não funciona, mas é uma solução que o povo gosta de ouvir, que engana bem, tá? E o PCC e o Comando Vermelho precisam ser combatidos, eles são um problema já não apenas nacional, só que assim, não é fácil combater o crime, não é fácil combater organizações criminosas do tamanho do PCC e do Comando Vermelho, com a grana que esses grupos movimentam. Sobretudo, atropelar as coisas para fazer com que eles se tornem organizações terroristas, por mais que isso não se encaixe na lei e nem no modus operandi dessas organizações, gera outros problemas que podem ser ainda piores, tá? Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui justamente com uma pergunta. O que é pior? Ter o PCC e o Comando Vermelho aqui ou ter os Estados Unidos controlando, subjugando o território nacional? Igual os Estados Unidos faz em alguns países ali da América Central, igual os Estados Unidos faz e fez por muito tempo no Iraque. O que vocês acham que é pior? O que é pior, Donald Trump ou o dono do morro da Rocinha, do Morro do Alemão? Que, na verdade, o dono mesmo nem tá ali mais, né? Ele tá em Copacabana e no Leblon. Mas, enfim, o que é pior? Ser controlado por facções criminosas
ou por Donald Trump e os Estados Unidos? Acho que é briga feia, hein, velho? Briga feia demais. Se você ficou até aqui, quero primeiro agradecer, quero agradecer quem tá apoiando o canal, quem tá mandando o Pix, quem tá mandando mensagens. O apoio de vocês é muito importante porque o canal é novo, então a gente precisa de essas mensagens e esse apoio para que a gente possa cada vez mais ganhar forma e fazer conteúdo e tudo mais. Pode comprar os meus cursos aqui no QR Code e ter o meu Pix acima. Valeu, um abraço, até a próxima.